Como não falar de Estevão? Como não abrir o assunto Palmeiras não falando de Estevão? O Estevão não permite que o apresentador mostre o seu repertório de assuntos, Não. porque ele é repetitivo. Esse menino, ele realmente está jogando muito. A gente tem 15 rodadas não completas, mas em curso aí no campeonato. E o Estevão, ele é, por enquanto, o craque da competição, né? Acho que tem Eu ia perguntar isso, uma disputa interessante entre ele, Pedro, Matheus Pereira. Acho que são os 3 melhores jogadores. Peraí, a briga aí. E são jogadores tão diferentes, né? Um 9, um 10, um 7, né? Em um olhar mais simples. Mas, de novo, ele jogou uma barbaridade. Foi um jogo interessante, bem interessante, entre Palmeiras e Bahia. Não só porque são duas equipes muito qualificadas, não por acaso elas ocupam os espaços que ocupam no campeonato. Eu não dei boa noite. Boa noite aos companheiros. Boa noite. Uma ótima noite a você. Muito obrigado, André. Não só porque elas ocupam os espaços que ocupam, mas porque são equipes muito diferentes quanto a DNA, quanto a característica. O Bahia é um time extremamente técnico, com poucos jogadores em posição física e de marcação no meio-campo, sobretudo. E o Palmeiras, ele é um time técnico, mas é um time muito competitivo, muito intenso. E o embate de perfis tão diferentes proporcionou um jogo muito interessante. Essa chance que o Jean Lucas perdeu no 0-0 absolutamente inacreditável. Ele perdeu outras no jogo também. Segundo tempo, perde. E aproveitou, e foi um instante, a partir dessa chance em diante, no primeiro tempo, foram instantes em que o Bahia passou a encontrar um espaço nas costas dos volantes do Palmeiras, saindo da pressão forte que o Palmeiras fazia na saída de bola, e no instante que o Bahia era melhor no jogo, o Estevão faz isso, num contra-ataque muito bem puxado. Ele traz para dentro e quando ele corta para canhota, esquece. Zupac, isso é muita personalidade, viu? Porque é o seguinte, ele jovem do jeito que é, o corte que ele dá, ele olha, o Rony tá livre. Claro, tem muito torcedor do Palmeiras na redação que tava gritando, não passa pro Rony, não passa pro Rony, não passa pro Rony. O Rony depois fez um gol, né? Ele passou depois. Oi? Foi ele que passou. passou. Foi ele que passou. Mas nesse lance aí, chamou para ele mesmo a jogada, bateu pro gol e tem muita personalidade. E isso me chama muito a atenção nele, porque a gente olha pro Estevão, é natural que a gente destaque a habilidade dele, a velocidade dele. Mas uma coisa que me impressiona é a força e a qualidade da finalização dele. Ele já é, estatisticamente, um dos maiores finalizadores do campeonato e um dos melhores em aproveitamento de chutes certos a cada 90 minutos. Então é um menino que desponta com só 17 anos em um jogo bastante interessante, onde o Bahia teve chance, mas voltou a pecar nos grandes jogos na definição. Contra o Flamengo pecou, contra o São Paulo pecou, contra o Palmeiras pecou, e quem geralmente peca contra o Palmeiras paga os pecados, né? E o Palmeiras venceu com merecimento, mas foi um jogo bem legal de assistir. É verdade. André, são 5 gols já do Estevão no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição tem 7 gols, né? Que é o Pedro. Aí você tem a briga ali do Verratti com o Lutero também. E aí aparece o menino Estevão. Você falou aí de 3 centroavantes. 3 centroavantes. E o primeiro que não é ele. Exatamente. E ele tem ainda 3 assistências e mais 3 gols na temporada. Hoje deu mais uma assistência. Num total de 10 participações em gols, o Estevão nessa temporada. Acho que em 20 e poucos jogos, 20... Vamos me passar aqui o número exato, o pessoal me passa aqui direitinho já, mas coisa de 26 jogos, se eu não me engano. Os números do Estevão impressionam, né? E a movimentação do Estevão em campo é impressionante, como ele entende, a leitura que ele já faz do jogo é impressionante. Lembrando, ele tem 17 anos, né? Ele já está fazendo tudo isso. Os outros nomes citados, independentemente de capacidade técnica, estilo de jogo, são jogadores maduros, né? Em todos os aspectos. Alguns mais jovens, outros menos, mas são estabelecidos e maduros como pessoas, como indivíduos. O Estevão ainda tem muita coisa para crescer, o corpo dele vai mudar, etc. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite, ótima semana. Tem 2 coisas que me impressionam demais no Estevão. E aqui eu não vou falar sobre a parte técnica, as características técnicas dele, eu também tenho uma opinião a respeito disso, que pode assustar algumas pessoas, porque é uma opinião que projeta para ele, se as coisas andarem bem, um caminho, pelos nomes que eu vou citar daqui a pouco, um caminho de glórias. Porque eu não quero Nosso João Kleber, não é? É porque eu não quero me estender tanto agora aqui, né, no nosso destaque inicial. Mas as 2 coisas que me impressionam mais são, primeiro, a compostura dele pela idade que ele tem e o que ele é capaz de fazer em campo, porque ele está se sentindo bem, né? Os nervos, as ansiedades, todas essas coisas tão normais em jogadores mais velhos até, que têm mais experiência e de vez em quando são vítimas dessas próprias inseguranças.
No caso do Estevão, a gente não vê. O time do Palmeiras já procura o Estevão com um nível de confiança, de jogador que está aí faz tempo decidindo jogos e ajudando e aparecendo nas horas mais importantes. A atuação dele hoje vem junto daquilo que ele fez no Estádio Centenário em Caxias do Sul no meio de semana contra o Grêmio, num gramado que não permitia que a bola rolasse, a bola quicava, pulava, ele manda um chute de fora da área de perna esquerda intermediária no ângulo. Foi. Naquele trecho de 2-3 minutos em que o Palmeiras empata, quando todo mundo imaginava que o Palmeiras ia perder. E ele falou, não vamos perder. Foi. Ele tem uma capacidade de finalização, como disse o Gustavo, incrível para um jogador tão jovem. Mas o que mais me impressiona é o que você acabou de dizer. A noção de espaço que ele tem, a sabedoria para jogar, a leitura que ele faz da região do gramado onde ele está e ele se mexe muito, não é normal. Não é normal. Para jogadores mais velhos, mais novos, ainda mais um adolescente. Não é normal. A quantidade de vezes em que ele toma a melhor decisão entre todas as opções que ele tem ali, impressiona. Então ele pega a bola hoje, o Bahia comete um erro, né? Era um escanteio, erro de passe. Ele começa a carregar no seu próprio campo, 80 e tantos metros, tem um jogador na frente dele, que é um coitado, ele já sabe que isso não é um problema, ele olha para ter a última informação e decide. Se ele quisesse dar o passe, seria um ótimo passe, como foi no lance do segundo gol. A jogada individual, cortando o zagueiro e armando o chute de pé esquerdo, certeza do gol, esquece. É anormal. É anormal. A leitura de gramado que ele tem é impressionante. Quando ele entra na área, aí protegido, porque os zagueiros não têm mais a falta como opção, é literalmente o caos, porque já sabem do que ele é capaz. Os zagueiros não chegam mais perto, não tentam mais botes secos, porque sabem que isso é um convite a uma humilhação. E ele é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. E do ponto de vista técnico, para mim, aquilo que se dizia dele desde que ele era um menino, que está se confirmando agora, ele é da mesma família, o que não significa que ele terá o mesmo sucesso. Sim. Eu estou falando de características individuais, natas, habilidades, conjunto de habilidades de um indivíduo. Na grande árvore genealógica dos atacantes nascidos no Brasil, ele é do ramo, ele é do mesmo ramo, ele é do mesmo tronco do Ronaldinho Gaúcho, do Robinho. Você está falando do Robinho? Estou falando das características de jogador de futebol do Robinho e do Neymar. Essa é a família futebolística dele. Isso significa que ele terá o mesmo tipo de carreira desses jogadores? Óbvio que não. Significa que ele tem potencial? Sim. E eu acho que nós vamos vê-lo na Copa do Mundo. Deu gancho para uma outra pergunta aqui que eu vou fazer daqui a pouco também. Hoje é dia de suspense, né? Ele vai falar daqui a pouco. Então essa pergunta eu vou segurar um pouquinho aqui também. A gente vai segurando aqui a nossa audiência. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, hein? Aliás, daqui a pouco a gente fala também um pouco sobre essa história de Gabigol, informação que está no nosso site lá, que a transação realmente está rolando. E o GE, inclusive, deu uma informação que poderia acontecer uma troca entre Gabigol e Dudu, né? O Gabigol indo para o Palmeiras e o Dudu indo para o Flamengo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O nosso fã de esporte também está curioso sobre essa história. Pegando o gancho aqui no Zupac, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, Estevão? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Agora eu lembrei de dar boa noite aos amigos. Boa noite aos amigos. Não, que você também falou boa noite para mim. Tem que responder pra você. Lógico. Mas boa noite pro fã de esporte também que está assistindo a gente. Cara, eu acho que é cedo ainda pra gente pontuar isso, porque Matheus Pereira também vem, de certa forma... Tá muito bem. Eu acho que, assim, o Pedro, ele tem sido um cara muito importante na conclusão e também se mostrando um cara até armando jogadas pro Flamengo, né? Ele tem feito jogos saindo da área e construindo coisas legais para a equipe. O Matheus, eu acho que impacto para um time, eu acho que o Matheus é o que tem mais impacto. Eu acho que o Cruzeiro talvez necessite mais dele do que o Palmeiras e o Flamengo, com tudo que eles têm de ferramenta no elenco. Então acho que o Matheus, eu diria que é o que está carregando, assim, sabe? Ele é o diferencial. Num ataque que o Cruzeiro está jogando sem um 9,
fixo. Isso acho que é legal pra gente até falar depois, como é um time muito móvel. Mas assim, esse menino, o que chama atenção realmente é isso. E eu até sendo repetitivo do que falou o André, pra mim a questão que mais pega eu já sabia que ele era um jogador tecnicamente muito acima, a gente conversa com muita gente, pessoal de scout de clubes europeus, teve cara que veio falar pra mim, clube de Premier League, falar, ele é o cara mais perto do Neymar que surgiu até hoje no Brasil depois do Neymar. Eu escutei e falei isso aqui um dia no Linha de Passe, que não era nenhuma opinião minha, que era algo que eu tinha ouvido de gente que acompanha ele desde pequeno. Mas o que mais me assusta é as decisões que ele toma dentro do jogo, cara. Porque tem jogador com 27, 28 que não tem uma lucidez tão grande assim para ocupar espaço. A gente tá falando do gol. Pô, o gol é muito característica dele mesmo, a troca de direção dele muito rápida, porque ali pra mim o Jean Lucas ele poderia ter pensado, teve um lance de Eurocopa esses dias, que algum zagueiro sabia que o cara era canhoto e foi dando a direita pro cara, e o cara acabou finalizando em cima do goleiro, acho que foi algum dos lances, e esse lance me mostra muito isso. Se eu tô no mano com... Acho que ontem Gimenez com Rafinha. No Brasil, foi isso, exatamente, foi exatamente esse lance. Esse lance é bem legal porque... Ele tira a perna esquerda. Óbvio que você... Quando eu vou marcar, se eu for marcar o Estevão, ele é quase ambidestro. A questão dele é um pouco diferente. O Rafinha não é. O Estevão é quase ambidestro. Tem muita gente que o considera ambidestro. Até pelo passe de direita que ele dá hoje pro Rony. E vamos dizer assim, a minha orientação para o zagueiro era fazer o que o Gimenez fez. Você vai correr menos risco se der a direita para ele. Mas a troca de direção dele é tão rápida que não dá tempo de você reagir. Isso. Agora, a questão da assistência, ela é mais louca ainda, porque é um lance que ele tinha espaço e tempo para receber e ir para cima de novo, e ele decide rápido. E um jogador que nem ele, que tá com um gol na partida, que tá confiante, ele quer ter a bola, ele quer ir para cima, ele quer tentar... Não, ele não tá com a perna dominante, ele dá de primeira. E ele dá de primeira, não é no pé, ele dá no espaço certo, no tempo certo, porque se ele espera um pouquinho mais, o Rony fica à frente da linha da bola. E o Rony é um jogador de explosão, e você tem que entender que o Rony é esse jogador, a gente vai falar do Rony aqui também, que o Rony você tem que dar a bola no ponto futuro para ele, você der no pé para ele, apesar que a jogada do Rony é ele que inicia a jogada e tal. Então, assim, assusta muito como ele consegue tomar boas decisões dentro de um jogo, que aí eu tô muito com o Zupac, um jogo de muito conteúdo. Eu acho que o nível do nosso futebol está alto aqui. Ainda tem jogos ruins, mas de uma maneira geral a gente tem tido bons jogos e assim de características diferentes. E ressaltar que, apesar do 2-0, o Palmeiras é muito forte. Eu acho que o Bahia fez um grande jogo também. A questão ainda é acertar o pezinho ali. Já é uma questão da temporada do Bahia. Eu lembro da Copa do Nordeste também. O time tinha volume. E o Bahia, os grandes jogos, o Bahia, decisão por pênalti. Do brasileiro, nos grandes jogos, o Bahia tem jogado bem. Mas no ponto contra Flamengo, Palmeiras e São Paulo, fez 3 bons jogos e 0 pontos. Né? Acho que isso faz parte da construção do Bahia. O Bahia é um dos bons times. E a colocação mostra isso. O Bahia vai brigar por continuar nesse nível de atuação. Libertadores. Vai brigar por coisas boas. Então acho que isso realça ainda mais a vitória do Palmeiras, uma vitória importantíssima, tá no bolo. E a gente sabe que time é assim quando tá no bolo. E no ano passado nem tava no bolo e deu no que deu. Foi verdade. Só voltando aqui, realmente são 26 jogos do Estevão, 7 gols, só que tinha uma assistência a mais do que eu falei. Falei 3, são 4 assistências, então são 11 participações em gols em 26 jogos. Vocês estão falando aí do Estevão, citaram o Neymar e tal. A pergunta que eu tinha é a seguinte, vou começar com você, Breler, depois a gente vai trocar aqui a ideia. Desde o Neymar, que isso é uma conversa que a gente estava tendo na redação, desde o Neymar, aí tivemos Vinícius Júnior, Rodrigo, próprio Paquetá, Endrick, agora recentemente, Vitor Roque, Gabriel Jesus. O próprio Gabigol. O próprio Gabigol e tal. A gente teve alguns jogadores que surgiram com umas promessas. Claro que sim. Mas, desde o Neymar, o Estevão é a maior promessa do futebol brasileiro, é o jogador que você olha, que você tem mais expectativa, é aquele que, você falou que está na prateleira, na família de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, como Neymar. É esse cara? O Estevão te gera mais expectativa do que esses outros nomes que eu citei geraram? Antes de te responder, só para fazer um suspense também, eu preciso dar boa noite. Boa noite para todos. Muita educação nesse programa. Boa noite a você também. Uma ótima noite. Exato. Boa noite a todos. Dito isso, saúde e paz. Dito isso, sim. E o Estevão, ele surge com uma característica
precoce, naturalmente, como outros jogadores, Vitor Roque, Endrick, mas com um diferencial. Ele é mais completo que esses jogadores, de uma forma muito rápida. Tanto é que o Abel não coloca freios na hora de colocar ele no time. E tanto o Vitor Roque quanto o Endrick têm muito poder de definição, e até a força física para a idade é algo espantoso. Eles têm um grau de maturação impressionante, mas com a bola no pé, o Estevão encanta mais. O Estevão demonstra um repertório que realmente lembra os gênios do futebol. E aí, hoje tem uma cena muito curiosa, que é logo depois do gol do Estevão, o Rogério Ceni sai lamentando ele parece dizer, não tem como marcar esse cara. E, cara, é justamente isso. O Estevão é um jogador praticamente imarcável, porque o Renato falou isso, né, de dar a direita para ele. Mas contra o Fortaleza, parece que todos os jogadores queriam que ele dar a direita e ele passava por cima. Ele não tomava conhecimento do marcador. Então ele tem saída para os dois lados, ele tem finalização, ele tem capacidade de marcação e leitura tática. Tanto é que se não tivesse, não jogaria com o Abel. E a gente vê o Estevão muitas vezes voltando, fechando o lateral, fechando linha de passe. Solta essas coisas em pílulas quando ele fala sobre o Estevão. Então, e ele, a cada jogo ele elogia mais, enche a bola, e o Abel não é disso com o jogador da base. Pelo contrário, ele sempre pregou ali pés no chão, calma, evitou dourar muito a pílula. Mas no caso do Estevão, eu vejo que é uma coisa inevitável. E amanhã, William, é uma efeméride para o futebol brasileiro, os 10 anos do 7-1. A gente vem agora de uma eliminação nas quartas de final para o Uruguai, muitos questionamentos ao futebol brasileiro, a nossa escola, a geração. E o Estevão está nesse contexto. Porque é muito fácil depois, lembrando do 7-1, com uma eliminação ainda quente na cabeça, pregar o apocalipse do futebol brasileiro, que a gente não produz mais talentos, que não há mais jogadores com aquela habilidade das ruas. Olha o que o Estevão está fazendo. Olha o que o Jean Lucas fez aí para corroborar um pouquinho o que você está falando. Não, mas sabe que eu acho que foi... Mas são muitos caras, desculpa, Zupac. Imagina. A gente tem uma boa geração e o Estevão está mostrando isso, de mais um jogador jovem, saindo do futebol brasileiro, bem formado, num clube que sabe trabalhar bem, fazer boa transição. E eu diria que o Estevão é um sopro para o futebol brasileiro, mas ele já é mais do que isso. O Estevão é um vendaval de esperança para o futebol brasileiro, ainda mais nesse contexto da seleção, que mostra que a gente tem margem. O futebol brasileiro não deixou de produzir talentos e o Estevão está aí para comprovar. Uma coisa que eu acredito que tenha até auxiliado a esse encaixe tão rápido do Estevão e esse senso de protagonismo que ele já assumiu no time do Palmeiras é o contexto. E não só porque é o Palmeiras, um clube organizado, que forma bem, que tem um trabalho de base num nível de excelência que no Brasil raros outros clubes têm, porque o time é forte, não é só isso não. É o fato de ele ter surgido no Palmeiras enquanto existia o Endrick, enquanto existia o Luiz Guilherme, era menos pressão nos primeiros jogos dele, né? Se o Estevão tivesse sido alçado ao time principal e ao time titular em um clube que não tivesse joias já em campo, talvez a pressão em cima dele seria maior. Não sei, talvez ele respondesse da mesma maneira, talvez não fizesse a menor diferença. Mas acho que esse contexto, tendo o Endrick em campo e tantos olhares para o Endrick, e papo de seleção, e papo de Real Madrid, e o Endrick matando tudo isso no peito e jogando tudo que jogou no Palmeiras, eu acho que isso amaciou um pouco o gramado para o Estevão conseguir chegar, se encaixar muito bem e conseguir desempenhar bem. Tanto que alguns dos primeiros jogos que o Estevão foi colocado pelo Abel, jogos de Libertadores, foram momentos em que ele colocou os meninos todos juntos ali. Colocava o Endrick de 9, o Estevão de ponta, o Luiz Guilherme quando ele colocava no lugar do Veiga no segundo tempo, para formar um lado muito dos meninos, e a partir daí ele encaixou. E aí o Luiz Guilherme foi embora para o West Ham, o Endrick foi para a seleção brasileira e vai direto para o Real Madrid, e ele já ficou com 10, 12 jogos, e a partir daí ele chegou nos 20 e tanto que ele tem agora com esses números. E de todos os meninos, ele é o que realmente joga. Sim. Porque o Abel teve um pouco de cuidado com alguns outros, obviamente porque ele está vendo o dia a dia, está vendo o treinamento, acho que a gente tem que sempre pontuar isso, que a gente não está vendo o dia a dia, o que está acontecendo ali. Eu vejo muita gente que tinha que ter colocado o Endrick contra o Boca, já caiu por causa disso. Eu não tenho essa convicção, não sei como é que estava treinando, se estava treinando bem, se não estava, tinha gente treinando mais ou menos que ele, mas assim, chama a atenção que
apesar de fisicamente ele ser um jogador que tem... E aí eu acho que a diferença do Endrick. Eu acho que o teto do Estevão, fisicamente, é muito alto ainda. Ele é um jogador que ele não é maturado. E para mim é uma questão de preocupação pro Endrick. Sempre falei isso. Eu acho muito maturado para a idade dele e tal. Então a gente não sabe como ele vai se desenvolver fisicamente.